na Antioquia, que ele fazia na casa da fulana tal. Ele usava essas expressões e agradecendo a pessoa que recebeu, que deu a casa em que pudessem fazer o culto. Então se referia à igreja às pessoas, não aos templos. Porque se formos navegar, vamos entender que o templo era referido às sinagogas, a expressão, ao templo mesmo, a palavra templo. A igreja só referia mesmo ao povo, às pessoas que buscavam a Deus. Como nós estamos, meus amados, eu quero lembrar outra coisa também aqui, que eu sempre fiquei um pouco assim, tocado por uma vez. Lembro que quando estava aí o pastor, eu esqueci o nome dele, aquele estava aqui há pouco tempo, que já foi, não demorou muito tempo. E o nome dele é Aramismo. E junto com o pastor aí, José, ele usou uma expressão dizendo o seguinte, que que tinham parado, ou se eu estiver errado, alguém me corrige, que ele disse que não já tinha parado de fazer culto nos lares daqueles que são crentes, porque só queria aqueles que não eram crentes. Deu alguns motivos que eu me esqueci, mas dentro de mim eu discordei isso. Porque se a gente navegar, vai ver que realmente os cultos eram na casa dos crentes. E os crentes convidavam os que não eram crentes. Porque é impossível fazer um culto na casa daqueles que não são crentes. Porque como ele vai abrir as portas? Porque ele nunca foi crente. Ele nunca teve contato com os crentes. É impossível. Então, tem que ser na casa do crente para chamar os que não são crentes. Assim, daqueles que entrarem que não são crentes, permanecer e ir fazer culto também nas suas casinhas, chamar os que não são crentes, excessivamente. E assim a vida cristã. Então, eu acredito que, amados, se a gente dia a dia procurar ensinamentos bíblicos, vamos ter mais uma clareza ampla daquilo que é o cristianismo e daquilo que Deus quer para com as nossas vidas. Então essa é a minha preocupação, principalmente nesse tempo do fim, que nós nos encontramos. E por estarmos num tempo muito crítico, e que foi dito que as pessoas não poderiam se encontrar, ter esses cultos, essas reuniões não poderiam ser feitas por causa do coronavírus, né? Mas estamos aqui pela fé em Jesus e acreditamos que Deus está aqui no nosso meio. Porque se a gente não tiver esses encontros, esses cultos, então o que faremos para que a gente combate esse vírus? Porque eu acredito que as igrejas primitivas, eles tinham sempre um encontro, mesmo quando se manifestavam problemas ou dificuldades. Eles tinham sempre um encontro. Para quê? Para buscar a Deus em oração e assim se fortalecer entre os irmãos para que o Espírito Santo possa se manifestar em nossas vidas e assim nos garantir a proteção e o livramento dessas enfermidades ou perseguições ou problemas que se manifestam no universo todo. E nessa noite eu quero falar daquilo que Deus, por ter medo dessas situações, ou tribulações, ou por ter medo de problemas, ou situações difíceis que se manifestam na Terra, e por que elas acontecem, por que elas existem, e qual é o propósito de Deus, e como devemos agir sobre tal. E também quero lembrar, porque a Bíblia mesmo é clara em dizer, né, que é necessário que essas coisas aconteçam a fim de que estejamos atentos e entendemos que está perto que a humanidade chega ao fim e que vem uma nova era, um tempo vindouro, um tempo em que aqueles que estarão salvos em Jesus não terão mais sofrimento. Então eu entendo nesse momento que é necessário essas coisas acontecer a fim de que estejamos alerta. Uma das coisas é que possamos estar mais perto de Deus se uma vez estejamos um pouco desafastados. Outra coisa é, daqueles que uma vez não se desafastaram da presença de Deus, ou aqueles que nunca aceitaram Jesus, que comecem a entender que esses sinais mostram que um dia esse mundo de agora vai acabar, para que ele se volte a seu Deus e ao seu Criador, e que existe um único Deus que fez todo o universo.
E eu entendo mais também sobre esses sinais, essas manifestações de pragas, de problemas, para que a gente possa entender que vai chegar o dia em que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, descerá das nuvens e vai arrebatar todos que estiverem firmes. Então, ele mostra esses sinais a fim de que entendamos que está perto a acontecer essas ações. Está perto para que o arrebatamento aconteça. Mas eu trago uma palavra de fortalecimento e de perseverança em meio às tribulações e em meio às pragas ou problemas da vida. Vamos ver aqui no Coríntios, para que não falando demais, porque as palavras já vão encontrar aquilo que eu vou ler aqui. Então, 1 Coríntios capítulo 1, no seu versículo 3 até verso 11. 1 Coríntios? Não, aliás, perdão, 2 Coríntios. 2 Coríntios, no seu capítulo 1, no verso 3 até 11. Então ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Vou repetir vocês. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, e a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Dai-vos uns aos outros com ósculo santo, saudação da minha própria mão, de Paulo. Ah, não, pulei no lugar errado. É que esta Bíblia aqui. Perdão, fui para cima. É do 7, verso 7. E na nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agradados mais do que podíamos suportar. Agrafados mais do que podíamos suportar. De modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra em que esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que por mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também são dadas graças a nosso respeito. Até aqui. Né? Então, vejamos que o Paulo ele está citando por questões de tribulações. Ela aqui está nos dando a entender que o crente, a vida normal do crente é passar em tribulações. Mas em meio à tribulação vem o consolo de Deus. E por intermédio desse consolo vem a esperança e a perseverança na fé. Porque se o crente não passar por tribulação, praticamente não tem o fortalecimento de Deus. É pela tribulação que existe o fortalecimento das coisas que podem vir pela frente, que a gente tem esperança de vencê-lo em Cristo Jesus. Então, por que surgem tribulações ou sofrimento no meio do que são crentes? Existem diversas religiões que pregam o seguinte:
Quando você é crente, se torna crente, a tua vida fica na paz, tua vida fica sossegada, tua vida fica tranquilo. Existem bastante pessoas que pregam que o crente não vai padecer, que o crente não vai sofrer, que o crente ele vai ter uma vida sossegada. Então essas pessoas automaticamente, elas estão dando uma esperança enganosa e uma pregação falsa que não existe na Bíblia. A gente vê agora que o Paulo ele vai citando que ele tinha um sofrimento do tamanho na Ásia, né? E que eles até ficavam assim atormentados com aquilo, que viam, poxa, que era um sofrimento tão terrível que eles tinham medo da sua morte, daquilo que de tão pior aconteceria com as suas vidas. Mas eles lembraram que as suas vidas foram entregues em Jesus e que quem está em Cristo Jesus padecerá perseguição. E eles também estavam conscientes, mesmo morrendo em Cristo Jesus, teriam vida. Então, aquele que morre padecendo, sofrendo em Jesus, ele tem vida. Essa passagem me fez lembrar nos tempos de agora. Estamos a viver um momento muito crítico, que é essa manifestação do coronavírus está solamente transmitindo medo e angústia e tristeza e abafo de muita gente na Terra. Por quê? Porque isso não é normal que aconteça sempre pelo mundo todo. Vejamos que está em vários países e países de grande potência e de grandes pessoas de estatura e de grande tecnologia, mas nenhuma tecnologia tem controle sobre os sinais que Deus há de enviar pela terra. Então vejamos que isso está fora de controle de grandes homens de estatura, de grande médico, de grande cientista. Ninguém ainda conseguiu descobrir a cura. Então entendemos nós crentes que essas coisas só devem ser algo divino enviado por Deus, para que a gente possa estar atento sobre o que esta terra está hoje e que ela vai ter um tempo, já um período tão curto de ser acabado que virá uma nova era. Mas Deus também nos chama a atenção por esse momento em que desperta a mente de cada um de nós para entendermos que se a gente não estiver preparado, então perderemos o que é do bom e melhor que vem o amanhã. Porque o que passamos agora, eu sempre dizia em diversas pessoas que eu evangelizava, muita gente se manifestava dizendo sobre os problemas, por que o sofrimento, por que o problema? Mas eu dizia o seguinte, é bom que sofremos agora e padecemos agora. Por isso é que a palavra de Deus também nos diz, né, no seu livro de João, no seu capítulo 16, se não estiver alguém me corrige, no verso 33, né, que diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus logo já nos diz que nós passaremos sofrimento nesse mundo. E tem também uma passagem bíblica que Jesus diz, eu não vim trazer paz, mas vim trazer a espada, que é a palavra, para que a gente venha guerrear. Então, a vida do crente normal na terra é de luta, é de batalha, é de tribulações. Então, Paulo aqui está nos mostrando, como ele diz, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Então, como as aflições que passamos por nome de Jesus é tão grande em nossas vidas, assim também teremos consolações eternas. Uma consolação maior que o sofrimento que vivemos aqui. Uma consolação que está fora da imaginação humana. Porque o que vem no futuro é algo tremendo. É algo que nos deixa de boca aberta. É algo que entendemos que está além daquilo que possamos imaginar. Então já entendemos que é uma vida muito maravilhosa. Uma vida sobrenatural. Por isso que é necessário que o crente padeça. Por que mais o crente padeça? Porque sabemos que existe um inimigo também poderoso. E entendemos que não é mais poderoso que Deus. Porque ele só age segundo a permissão de Deus. Mas é um inimigo astuto e poderoso. Que ele age segundo as concupiscências da carne. Segundo os prazeres do mundo. E que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Quer dizer, o sistema global da Terra, ela praticamente está na mão do quê? De Satanás. A mídia,
a televisão, as rádios. Satanás, ele usa os grandes homens que estão no top, os grandes governantes. Ele usa grandes pessoas a fim de ter o controle da humanidade. Então, se a gente não estiver atento sobre o que apresenta a mídia, sobre o que apresenta a televisão, e simplesmente a gente se mergulhar e ver e se encher daquilo, automaticamente estaremos a nos distanciar daquilo que é o querer de Deus. Mas o porquê o sofrimento? Muita da gente se pergunta, mas por que o crente padece tanto sofrimento? E às vezes as pessoas não encontram a resposta. Ele navega, muitas das vezes procura entendendo sobre... o mundo ele procura álcool, procura o cigarro, o mundo procura tantas coisas por aí para ver se tenta distrair a sua mente daquilo que está a atribular a sua mente. E muitas pessoas perguntam, mas puxa, eu sou crente, eu me converti, não deveria passar por essas situações, por que eu sofro? Às vezes não encontra a resposta exata daquilo que se trata de um sofrimento. E hoje eu estava navegando e fui encontrar uma palavra tão chave no livro de Hebreus, capítulo 2, capítulo 2, do seu verso 10. Deus aqui vai nos falar o porquê um crente, o porquê que nós padecemos sofrimento, por que passamos bastantes aflições, sabemos que já estamos na presença do Senhor. Por que padecemos? Vejamos o que diz no livro de Hebreus, capítulo 2, do verso 10. Vamos entender o porquê o sofrimento na vida do crente. Diz o seguinte: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, é mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições, o príncipe da salvação dele. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então vemos aqui que no verso 10 ele diz, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições. Entendemos que é por causa do sofrimento, da perseguição, da tribulação que acontece na vida dos crentes, aí vem a glória vindoura. Aí vem a exortação, aí vem o conforto de Deus. É pelo sofrimento que entendemos que há uma renovação espiritual e a capacitação de uma vida santa, uma vida consagrada a um bom futuro. Vejamos que o que Romanos diz aqui no capítulo 5, no seu verso 3. No livro de Romanos, o Paulo vai nos dizer das aflições. Capítulo 5, seu verso 3 até 4, ele diz o seguinte: e não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a esperança, e a esperança... A paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o crente, ele passa por tribulação porque a tribulação, ela nos gloria nas tribulações. Ele diz que, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quer dizer, nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A tribulação produz paciência. Não é fácil uma pessoa estar paciente em meio à tribulação. E não é fácil uma pessoa se alegrar, estar feliz em meio à tribulação. Mas o que faz a pessoa estar feliz em meio à tribulação? Ou ser paciente em meio à tribulação?
é entender que tudo que existe agora, ela vai ter um prazo final e que o melhor vai ser o ganho do amanhã. Aquilo que o Cristo vai distribuir na vida de cada pessoa que vencer essas tribulações. Por isso é que no livro de Mateus, capítulo 24, no seu verso 12, no seu verso 3, Jesus nos disse assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que perseverar. E o que é a perseverança? É ser paciente. É procurar se manter em paciência e estar feliz na tribulação. Mas como estar feliz na tribulação como essa enfermidade tão grave que afeta a nossa vida? Ela nos mostra, nos aponta ao que há de vir amanhã, que é o nosso Senhor Jesus, que vai trazer o arrebatamento na vida daqueles que estiverem firmes na sua presença. Por isso ele nos alegra. Por isso é que no livro de Lucas, no seu capítulo 21 e no verso 28, Jesus disse assim, ele diz assim, deixa eu ler que eu me esqueci. Ele diz o seguinte, aqui já é o Lucas, no seu capítulo 21, capítulo 21, verso 28. Ele diz o seguinte, no verso 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Olha que Jesus diz, quando vedes que esses sinais, que ele falava aqui para os discípulos, que estes sinais, que essas pragas, que essas guerras, que essa fome, que essas perseguições começarem a acontecer, levantai a cabeça, olhai para cima, porque a hora da vossa redenção está perto. Quer dizer, a hora da vossa salvação está perto. Outras Bíblias dizem que levantai a cabeça, estáis alegre, porque a hora da vossa redenção está perto. Quer dizer, a gente tem que estar feliz, mesmo sabendo que estamos a sofrer. A gente tem que estar alegre, sabendo que estamos a padecer. Mas qual é essa felicidade? Quem concede essa felicidade? É um só, Espírito Santo. Porque quem em Cristo está, Espírito Santo habite nele. E quem tribulado está, Espírito Santo traz o consolo, meio problema ou tribulações. Então ele está firme. Por quê? O que lhe traz a firmeza? É a esperança de uma nova vida que ele vai ter com Jesus no céu. Essa é que traz uma alegria e uma grande firmeza. Sem mais demora, quero mostrar mais uma palavra aqui, uma passagem muito bonita, que ele diz no 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e no seu versículo de 1 a 2. Quando estamos em meio a esses problemas, ou tribulações, esses sinais acontecer, o que é necessário fazer? É o que acontece, é o que está acontecendo hoje, né? Estamos aqui reunidos. O mesmo que está acontecendo hoje é o mesmo que aqui a Bíblia nos orienta. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no livro de Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, no seu capítulo 3, verso 1, diz o seguinte: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado, como também o entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Veja lá, o Paulo está aqui dizendo que rogai por nós. Em outras expressões, se você for ver aí, vai encontrar que orai por nós. Orai, tem uma palavra, né, uma Bíblia aí, veja lá. Ele vai dizer que orai por nós. Aqui Paulo me apresenta uma visão muito, muito boa e linda. Nos dá a entender que
quando os crentes vivem em tribulações, ou quando os crentes passem em problemas, o que devem fazer é se unir e orar uns aos outros. Devem ter união, não separação, não se escondendo, mas se unir. Por isso que o Paulo diz aqui: rogai por nós, orai por nós, suplicai a Deus por nós. Por quê? Porque enquanto passamos em tribulações ou problemas, se a gente não procurar orar, buscar o fortalecimento de Deus, automaticamente vamos começar a nos distanciar, porque aquilo vai afligir as nossas vidas. Porque o maligno se aproveita dessas brechas a fim de começar a minar, colocar suas minas de destruições. Sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então o que devemos fazer, os crentes, é buscar a Deus em oração. A oração traz o fortalecimento. A oração traz o levantamento, busca a misericórdia de Deus e traz o livramento das situações, ou dificuldades, ou problemas que se manifestam na vida cotidiana. Entendemos também uma coisa: quando Pedro ele foi preso por causa do Evangelho, os crentes, os discípulos, outros estavam fazendo o quê? Dentro da casa da Maria, trancado e buscando, orando e intercedendo pela vida do Pedro. E o que aconteceu? Deus se manifestou, enviou um anjo, abriu a porta e o Pedro foi liberto. Então, a oração, irmãos, ela tem poder quando a gente busca em firmeza e com certeza. A oração, ela tem poder quando a gente confia em Deus. E a oração tem poder quando os irmãos se manifestam em união e em busca de Deus. Como hoje estamos aqui nessa noite, orando a Deus, buscando a Deus, intercedendo a Deus. Porque é pela oração que a gente ouve a voz de Deus e vimos o manifestar de Deus. Porque se a gente não orar, a gente se enfraquece. Se a gente não buscar, a gente nunca vai achar. E o mais interessante que eu vi também aqui, meus irmãos, aqui nessa palavra, ela nos alerta também muitas coisas. Nos faz entender que o dia de hoje, o que vivemos hoje, o que está acontecendo hoje, é o que eu comecei a falar aqui quando cheguei, vejamos que as igrejas estão fechadas e poucas pessoas têm um encontro. E os crentes hoje não têm como cultuar num templo construído por obras humanas. Mas o crente tem como cultuar a Deus em qualquer lugar, em qualquer área, não importa o lugar. E isso me deu uma visão de entender daquilo que pode vir no futuro. Porque vai chegar um tempo, amados, que não vai ter espaço nem momento de segurar uma Bíblia para meditar. Vai chegar um tempo que não vai existir mais momento de buscar o templo feito por obras humanas, um lugar de oração. Não vai existir mais isso, porque será um tempo muito mais difícil. Por isso esse momento está acontecendo agora, que fez com que até as igrejas fechassem, me dá a entender que Deus quer que possamos nos preparar para o que está para vir amanhã. Nos dá a entender que é nesse momento que devemos entender que possamos estar muito firme a Deus, para que quando vier o pior, que é uma perseguição terrível, que a Bíblia já não vai existir, mas a Bíblia vai existir onde? Dentro da nossa mente. Se a gente não procurar hoje, meditar ela, conhecer ela, navegar ela, pesquisar ela, entender ela, quando vir o tempo pior e difícil com que não poderá existir a Bíblia para pegá-la, para meditar, então nós padeceremos e às vezes poderemos nos deixar levar ou acreditar na manifestação do anticristo que se fará sendo Cristo. Por quê? Porque o próprio Satanás,
ele não vai usar e não vai dizer que ela é Satanás. A palavra de Deus é clara em dizer que Satanás, ele diz que não vos enganeis, porque o próprio Satanás se faz de anjo de luz. Eu fiz um apontamento aqui onde está essa palavra. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13. Eu vou abrir para que a gente tenha mais mente mais ampla sobre aquilo que pode vir amanhã. 2 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11, verso 13. Ele diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E 14 ele diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Entendemos que o Paulo aqui vai nos alertar que não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Mas o que Paulo está querendo nos dizer aqui? Está nos dando a entender que Satanás, quando se manifesta, ele não vem dizer que ele é Satanás. Isso. Mas como é que Satanás se manifesta? Porque nós não vimos espírito, não é verdade? Ninguém vê espírito, não é verdade? Então como é que ele se manifesta? Ele precisa de um corpo para que ele se manifeste. E aqui a Bíblia já está nos dando clareza. Os apóstolos falsos. Esses que hoje estão se intitular como apóstolo, ou hoje que muitos chamam de pastores, uns chamam de profeta, a gente tem que ter uma visão e procurar estudar realmente sobre o que eles têm pregado. Muitos se dizem são de Cristo, no fundo não são, porque no próprio livro de Mateus, capítulo 7, verso 15, aí vai nos falar os falsos profetas, os falsos que vêm dizendo que são. E no mesmo capítulo 7, verso 15, mais abaixo, Jesus vai nos mostrar como entender ou saber quem são os falsos. Porque os falsos não demoram muito de mostrar a sua falsidade. É só a gente ver as suas obras se manifestam na verdade das suas vidas. Então, amados, nessa parte, aqui o apóstolo Paulo está nos mostrar que existe falsos apóstolos, falsos pastores, falsos profetas, mas eles nunca se dizem que são falsos. E eles usam o quê? Para anunciar a palavra de Deus. Por isso, se o crente não se navegar na Bíblia, é difícil saber que está sendo enganado. É difícil saber que está se manifestado o espírito do diabo para enganar. Porque o falso pastor não vai falar que ele é falso. O falso apóstolo vai falar que ele é falso. Mas como entender? A Bíblia nos mostra claramente como entender os falsos. Porque o profeta falso, quando ele profetiza, não acontece. Porque ele vai falar que Deus me revelou que aquilo vai acontecer assim. Mas na verdade Deus não lhe revelou e aquilo não vai acontecer. E quando vezes que não acontece, então esse é um falso pastor. Quando vejo que o falso apóstolo, porque os falsos também fazem sinais e prodígios. A gente vê aqui, como é que eles fazem milagre? É pela manifestação do espírito do engano, da mentira, que é o espírito do diabo. Eles fazem sinais. No mesmo livro de Mateus, se a Marcida lê aí, capítulo 7, verso 15, veja aí. Veja que os falsos profetas também fazem sinais. Milagre. Hoje em dia o que a gente vê? Muitos sinais e muitos milagres. Eu fugi até um pouco do tema que eu estava falando, sobre as tribulações que a gente deve passar, mas isso inclui porque os falsos não vão ensinar a realidade do evangelho em nossas vidas.
É difícil você ver nas igrejas de hoje ensinando sobre aquilo que é real do ser crente. O que crente vai padecer, o que crente tem que padecer, porque a própria palavra de Deus nos ensina: quem em Jesus está padecerá perseguição. Mas a igreja hoje em dia ensina que o crente só vai ter vitória, que o crente só vai ter paz, que o crente só vai ter bênção. E quando você leva uma palavra desse, uma mensagem desse, do arrependimento, da perseguição dos crentes, eles ficam frustrados, porque eles entendem o seguinte, que você vai fazer com que muitos membros saiam da igreja. Por isso os falsos nunca vão falar a verdade, porque eles querem falar mentira para o ganho próprio. Irmã Cida Show, lê pra gente, eu já vou terminar, porque senão... Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devastadores. Persiga. Até 23. Não está enxergando? Qual que é? Até 23. Vou até marcar. Não, o gatinho tá com frio. 7. Do 15 ao 23. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem tudo o que me diz, Senhor, Senhor, estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Até 23, né? Então entendemos, irmão, que os falsos profetas, aí perante Deus, perante Jesus, vão falar que em teu nome fizemos maravilhas, milagres, prodígios. Jesus dirá o quê? Apartai-vos, nunca os conheci. E ele mais aí vai dizer que pelos frutos os conhecereis. É o que eu disse. Pelo que eles vivem, praticam e fazem, é que a gente consegue identificar o verdadeiro e o falso. Porque a árvore boa não produz o fruto mau. E a árvore mau nunca produz bom fruto. Então, para você conseguir identificar, precisa meditar nessa palavra. Conhecer nessa palavra. Por isso Jesus foi claro em João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o próprio Jó, em meio à aflição, veja o que o Jó disse aqui, em meio à aflição. Jó agora vai dizer que agora te conheço, Senhor. Jó 42. E no seu verso... Esqueci. No seu verso... Jó 42, no seu verso 5 a 6. Já diz o seguinte. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Ele diz, com os meus ouvidos te ouvi. Com os ouvidos dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Em outras expressões, abriste aí, Macida? É a mesma. Lê aí. A expressão é mesmo? É a mesma.
Qual que é? O João 42. O ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora depois Já 42. vem os meus olhos. 42, 5. Mas agora Vem os meus olhos. Antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Antes eu só conhecia de ouvir mas falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Essa é uma expressão que eu tinha lido antes. Esse é que eu estou na lei. Eu saí mudando as expressões. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Quer dizer, ele só ouvia só conhecia Deus de ouvir falar, nunca teve experiência profunda daquilo que era realmente Deus. Ele não tinha um conhecimento tão assim profundo com Deus. E por isso é que ele diz, antes te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos, Agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Agora vejo o Senhor com meus próprios olhos. Agora tenho uma experiência com o Senhor. Agora te conheço profundamente. É isso que ele está querendo dizer. Por isso que é tão importante a gente mergulhar nas Escrituras para ter o melhor conhecimento daquilo que é Deus. Para ter a profundidade da palavra de Deus. Saber aquilo que Deus quer nos transmitir na sua palavra e termos um abraço mais forte e mais profundo com relação a Deus. Porque se a gente não tiver conhecimento da palavra, nós só vamos ficar de ouvir dizer. É o que acontece hoje em dia. Nas igrejas, a gente só ouve muito. Aquele pregou, acabou e não tem profundidade daquele conhecimento. E muitos de nós ouvimos e amém, fomos em casa e acabou. Não pesquisamos para entender se realmente é assim que ele pregou, é o que Deus falou conosco. Ou então, ele usou a palavra pregando fora do contexto para o seu benefício. É o que hoje em dia acontece. E por isso que muitas dessas pessoas, quando você leva uma palavra firme, uma verdade profunda, ela não quer, porque vai ofuscar a mentira que ele está transmitindo. Então devemos estar muito atentos. É por essa palavra que vamos nos manter firmes e vamos ter força para passar nas tribulações e ter alegria, porque sabendo que essa tribulação tem um tempo determinado de passar e a vitória maior vem amanhã em Cristo Jesus. Amém. Então esse coronavírus vai passar logo, mas quando ela passar, temos que estar conscientes que ainda vários sinais vão ocorrer. Então o crente já tem que estar consciente que vai passar, vai padecer sofrimento enquanto Jesus não voltar. Mas é necessário que passamos por esse sofrimento para sermos aprovados para a vida eterna. Amém? Eu falei demais até. Mas acredito que isso serve para a nossa reflexão. E eu toco muito sobre o assunto de buscarmos conhecer. Eu, durante esse dia, a minha mente tem martelado em isso. Eu disse, não, eu não quero ser mais enganado. Não quero somente de ouvir falar de Deus. Eu quero ter um relacionamento profundo com Ele. E para ter um relacionamento profundo, não é ir dar um glória, não é ir só louvar, não. É navegar nas Escrituras, buscar em oração e buscar em praticar aquilo que Ele nos ensina. Se não fizermos isso, não teremos um relacionamento profundo com Deus. Porque as Escrituras abrem a nossa mente e nos dão entendimento daquilo que é a vida e daquilo que é Deus. E a oração nos aproxima e nos faz com que Deus esteja mais presente em nós. Amém? Amém. Glória a Deus.